O desejo de aliviar imediatamente alguma dor ou algum mal-estar leva muitas pessoas a se automedicarem, ou seja, tomar remédios sem nenhum tipo de orientação técnica, aquela dada por algum médico ou por algum farmacêutico, por exemplo. Salvo algumas exceções, a automedicação é recomendada em curtos períodos de tempo. A automedicação ela deve se restringir a alguns tipos de medicamentos que são o que a gente chama de sintomáticos, ou seja, aquele que você usa no momento de um sintoma, por exemplo, febre, dor, vômitos, né? Então são medicamentos que você vai ter uma ação de curto período, né? E você vai usar por curtos períodos, ou seja, 1 dia, 2 dias, e depois disso você vai ter que procurar um médico para poder fazer a continuidade desse ou de outros medicamentos. Além disso, a automedicação pode não melhorar a condição de um paciente, mas sim piorá-la ou então anular o efeito de algum medicamento. Quanto mais a pessoa tem patologias associadas, por exemplo, uma hipertensão, uma doença cardíaca, ou ela já usa outros medicamentos, existem as possibilidades de complicações, como interação medicamentosa. Então eu posso tomar uma medicação que, associado àquilo que eu já estou usando, pode ter um efeito acentuado ou posso inibir o efeito daquela outra medicação. Então é fundamental pessoas que já usam outras medicações ou que têm outras patologias não fazer o uso, principalmente prolongado, desses remédios que se usa normalmente. Então sempre ter uma orientação. E o risco é que você pode prejudicar, ou uma doença que você já tenha, ou você pode até ter sintomas agudos como hipotensão, como uma crise hipertensiva, você pode ter uma crise convulsiva, então, e às vezes até alguma arritmia cardíaca. Então são casos sérios que você pode às vezes gerar até uma internação hospitalar. A automedicação, inclusive, chega a ser recomendável pela Organização Mundial da Saúde para servir como uma espécie de complemento medicamentoso. É um ato de se cuidar. Ela é uma demonstração de um autocuidado, isso dito pela própria Organização Mundial de Saúde. A própria OMS ela é vista como uma necessidade, especialmente nesses países em que a saúde não é tão bem desenvolvida. E isso viria a ser uma complementação dos serviços de saúde. As pessoas elas costumam ter em casa farmácia milagrosa, como um remédio para dor de cabeça, um resfriado. E isso não é errado, sendo utilizado de forma correta. Então, por isso é sempre importante estar procurando um médico ou até mesmo um farmacêutico para melhor orientá-lo. Porque esses medicamentos, eles podem trazer sim uma complicação, eles podem trazer uma intoxicação medicamentosa, uma sobrecarga dos rins, do fígado, uma úlcera, uma gastrite, e pode mascarar também os sintomas da doença. E isso dificulta para o médico, para poder fazer o diagnóstico certo. E com o aumento de casos de síndromes gripais registrados em todo o Brasil, nesta farmácia no centro de Poços de Caldas, já foi notada uma diferença no comportamento dos clientes com relação à automedicação. Porque os sintomas são muito parecidos. É uma dor de garganta, uma tosse, uma febre, o nariz escorrendo. E os medicamentos que está tendo bastante procura é paracetamol, dipirona, ibuprofeno. E a recomendação é sempre ficar de repouso, tentar fazer um gargarejo. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Plantão. Volta às aulas é na Artipel, www.artipel.com.br.